Bonsoir, bonsoir a tous. Boa noite a todos. Ok, então, gente, vamos começar. Bonsoir tout le monde. Nous allons donc commencer. Soyez attentifs à tout ce qui va se passer ce soir. Seja atentivo a tudo que vai acontecer hoje à noite. Ok, nous allons commencer cette formation avec Monsieur Patrice Lubino. Nós vamos começar este treinamento com o senhor Patrice Lubino. Ele é coach, ok? Ele é autor de livro e é uma pessoa que hoje está em contato com a empresa no nível international. Ele é coach, il est auteur de plusieurs livres. Il est en relation aujourd'hui avec cette entreprise au niveau international puisqu'il travaille de près avec les meilleurs leaders de cette compagnie. Il travaille de près avec toute la tête, les fondateurs, excusez-moi, mon français se mélange avec mon portugais, avec les fondateurs de l'entreprise. Ele está em contato direto com os fundadores da empresa, ele trabalha direto também com os melhores líderes. Et ce soir, vous aurez l'opportunité de pouvoir entendre une formation sans précédent. E hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de poder ouvir treinamento realmente fantástico. Et cette formation qu'elle va vous passer, ok, c'est vraiment des années d'expérience qu'il va mettre à votre disposition. Esse treinamento que ele vai passar para você é realmente anos de treinamento, anos de expérience que ele vai passar para vocês. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a des groupes dans des dizaines et des dizaines de pays. É uma pessoa hoje que tem grupo dentro de dezenas e dezenas de países e que é uma qualificação extraordinária au sein de cette compagnie e que tem uma qualificação extraordinária dentro desta empresa. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser avec Monsieur Patrice Lubino. Donc, sem esperar mais, eu vou deixar vocês com o senhor Patrice Lubino. Bonjour, bonjour, bonsoir même, je dirais, à chacun d'entre vous. Est-ce que vous me voyez? Boa noite a todos. Eu vou dizer boa noite a todos. Será que vocês estão me vendo? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Est-ce que vous voyez? Oui, ok, je vois. Bonsoir, bonsoir Fabienne, bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Boa noite Fabienne, boa noite Stéphane. Si, non. Ok, je vais vous demander, avant qu'on démarre, de prendre quelques minutes pour faire un grand big up à toutes les personnes qui travaillent en ce moment dans cette période un peu controversée. Então, eu vou dizer para vocês de dar grande aplauso, grande parabéns para as pessoas que neste momento estão trabalhando agora. De façon à permettre à ces gens, à toutes ces personnes, à chacun d'entre nous, d'avoir une vie meilleure. Essas pessoas que estão trabalhando a tornar nossa vida melhor. Donc, un grand big up à toutes ces personnes et merci pour leur dévotion, merci pour tout le temps, l'amour qu'ils donnent à chacun d'entre nous. Grande aplauso para todas essas pessoas que estão trabalhando, ok, para que nós podemos ter uma vida melhor. Grande aplauso, grande parabéns a eles. Ok, je vais commencer cette formation et pour démarrer, j'aimerais savoir un petit peu d'où vous m'écoutez. Então, eu vou iniciar este treinamento e eu quero saber primeiramente da onde vocês estão me escutando. De la Martinique, super, Sandrine qui dit de la Martinique, de la Guadeloupe avec Antoine. Il y a des gens d'où encore? Il y a des gens de Yaoundé, du Cameroun, super. Il y a des gens essentiellement du Brésil, super. São Paulo avec Heleno, génial. Manaus qui est connecté, super aussi. Legal. On a des gens de São Luís, Temos pessoas da São Belo Luís, Horizonte,
Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais. Ok, on a des gens d'un peu partout. Temos pessoas de muitos cantos. Mossoró, Toulouse. Mossoró, Toulouse. Il doit être très tard pour Da les gens de França. Toulouse. Deve ser muito tarde para as pessoas de Toulouse. Il y a aussi des gens qui sont de Londres qui sont connectés. Tem pessoas de Londres. Ok, je vous félicite tous d'être là parce qu'on va vraiment participer à quelque chose de particulier, même en Polynésie. Eu vou parabenizar vocês porque vocês são presentes, ok? Até para as pessoas da Polinésia. Je peux vous garantir que cette formation, eu posso garantir a você que este treinamento, si vraiment vous l'écoutez, si vous prenez des notes et vous la mettez en pratique, se realmente vocês escutam e que você pega, você toma algumas notas e que você coloca ela em prática, ça va vraiment changer la gueule de votre business. Isso vai mudar realmente a cabeça do seu negócio. Alors, on a eu quelques problèmes techniques dans l'après-midi. Je vais couper ma vidéo pour avoir une meilleure bande passante et pour que tout le monde puisse bien recevoir la formation de ce soir. Hoje à tarde nós tivemos algumas dificuldades técnicas, então eu vou cortar meu vídeo para que todo mundo possa ouvir bem e escutar bem tudo que eu vou falar. Alors, pourquoi j'ai fait cette formation? Parce que j'ai constaté que en prenant 100 personnes, 100 commandes, les 100 dernières commandes dans mon back-office. Por que eu fiz esse treinamento? Porque eu percebi quando eu peguei as 100 últimas encomendas dentro do meu back-office. Sur une journée, j'ai pris 100 commandes qui avaient entre 70 et 80 commandes. Eu peguei sobre dia entre 70 e 90 encomendas. Qui, entre 70 et 80 commandes. Entre 70 e 80 encomendas. Qui étaient des packs white. Era pacote white. Alors, vous allez m'expliquer que c'est la crise, que les gens n'ont pas d'argent, que parfois c'est compliqué de pouvoir leur demander de pouvoir investir 2 499 €. Você vai me dizer que as pessoas estão sem dinheiro, que é a crise e que às vezes é muito complicado de poder fazer essas pessoas investir 2.499 €. Mais je suis en train de vous dire que 8 personnes sur 10 qui démarrent dans le business démarre avec un pack white. Então, eu estou dizendo para vocês que 8 pessoas sobre 10 que estão iniciando dentro deste negócio estão iniciando com um pacote white. Faisons un test. Vamos fazer um teste. Quelle est la voiture que vous aimez le plus? Qual é o carro que vocês gostam mais? Mettez-moi dans le chat la voiture que vous trouvez la plus sexy, la plus top, celle que vous aimeriez avoir. Coloque no chat qual é o carro que você gostaria de ter, o mais sexy. La Porsche Macan pour Karine. La colocou, Mercedes pour Francisco. A Karine colocou a Porsche, Francisco colocou Mercedes. Lalan qui dit une Audi AMG. Lalan falou Audi AMG. Corinne qui dit une Lamborghini. A Corinne falou Lamborghini. Ok. Imagine que cette voiture que vous aimez. Imagine que este carro que vocês gostam. Même si vous voulez une BM, une Mercedes, une Peugeot 3008. O que seja o carro, BMW, Peugeot, Mercedes. Cette voiture neuve coûte beaucoup plus que 10 000 €. Este carro novo, ok? Ele tem custo maior que 10.000 €. Une Porsche, c'est peut-être 50, 60, 80 000. Porsche, talvez é 50, 60, 80 mil. Une Tesla, c'est peut-être 70 000 €. Uma Tesla é provavelmente 70.000 €. Marie qui dit que pour lui, il faudrait 90 000 € pour avoir la voiture qu'il veut. Marie está falando que ele precisa de 90.000 € para ter o carro que ele precisa. Imaginez que maintenant, au moment où on fait cette conférence, imagina agora, no momento que a gente está fazendo essa conferência, quelqu'un tape à votre porte, que alguém está batendo na sua porta, avec les clés de cette voiture, com a chave deste carro, et qu'il vous dit qu'il a besoin maintenant de 2 500 € et il vous donne la voiture de vos rêves. E que ele diz agora, gente, eu estou precisando realmente desse dinheiro e eu estou dando para você este carro
para somente R$ 2.499. 2499 € pour avoir la voiture de vos rêves. R$ 2.499 para ter o carro do seu sonho. On est presque 200 dans cette salle. Nós somos quase 200 pessoas nesta sala. Je suis sûr Eu tenho a certeza. que plus de 8 personnes sur 10 dans cette salle. Eu tenho a certeza que mais de 8 pessoas sobre 10. Ça veut dire plus de 150 personnes dans cette salle. Eu tenho a certeza que mais de 150 pessoas dentro dessa sala Va trouver 2499 €. vai achar R$ 2.499. Comment? Como? Parce que c'est la crise. Porque é a crise. Normalement, vous ne devriez pas trouver la solution. Normalmente você não deveria achar a solução. La raison, A razão c'est qu'on n'utilise pas les bons arguments pour pouvoir faire les gens démarrer dans notre business. A razão é que a gente não encontra os bons argumentos para poder fazer as pessoas iniciar dentro do nosso negócio. Et Yasmine répond, c'est clair, donc au moins je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi. A Yasmin está respondendo, é claro. Então eu tenho certeza que ela concorda comigo. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi sont d'accord avec moi. E eu tenho a certeza que muitos de vocês estão concordando comigo. Alors, ce soir, Então hoje à noite, j'ai envie de vous donner eu quero dar para vocês les bases de la vente, as bases da venda. les clés qui vont vous permettre de réduire ce ratio. As chaves que vão poder reduzir esta proporção. Et je voudrais démarrer, Eu gostaria de iniciar. je vais ouvrir ma caméra. Eu vou abrir a minha câmera. Je voudrais vous proposer Eu vou propor a vocês de pouvoir me vendre ce stylo. de poder me vender essa caneta. Je voudrais que vous m'écriviez quelques mots qui me donneraient envie de vendre, d'acheter un stylo comme celui-là. Então, eu gostaria que vocês me dão algumas palavras que me dão vontade de comprar esta caneta. On parle d'un Mont Blanc. Nós falamos de uma caneta chamada Mont Blanc. Si vous deviez me vendre ce stylo, quels seraient les mots que vous utiliseriez? Se você deveria me vender esta caneta, ok? Quais são as palavras que vocês iriam me dizer? Mettez-moi dans le chat Coloque no chat les paroles que vous utilisiez. as palavras que você usaria se você deveria vender essa caneta de luxo. Alors, quelqu'un me dit que ce stylo a été vendu, il a une haute valeur, qu'il a été utilisé par un président, etc., etc. Então, alguém me falou que esta caneta foi usada por presidente. On sent qu'il y en a qui ont participé à la formation de cet après-midi. Dá para ver que tem alguns que participaram da apresentação do treinamento de hoje à tarde. Mais la majorité des gens, Mas a maioria das pessoas, pour vendre ce stylo, para vender essa caneta, utiliserait des mots techniques. usaria palavra técnica. Ces gens me diraient que c'est un stylo Algumas pessoas iriam me dizer que é uma caneta qui est très beau, qui que est é soigneux, muito qui est de luxe, bonito, que é de luxo, que c'est un stylo qui est fin. que é estilo muito bonito. Ok, utiliserait beaucoup de termes techniques. Eles iriam falar de muito termo técnico. Je voudrais que vous regardiez la vidéo que je vais vous passer maintenant. Eu gostaria que você pudesse olhar este vídeo que eu vou passar agora, que está legendado para os brasileiros. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut. Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis.
En fait, ce que vous devez retenir, Em fato, o que vocês têm que lembrar? la technique ne fera pas de vous le vendeur du mois. A técnica não vai tornar você o vendedor do mês. Quand vous choisissez une voiture, Quando você escolhe um carro, si on vous dit qu'elle fait 4,80 m de longueur, quando você compra um carro, se alguém diz para você que ela tem um comprimento de 4 metros, qu'elle a une largeur de 2,16 m, que ela tem uma largura de 2,16 metros, qu'elle a une hauteur d'1,70 que m, ela tem uma altura de de 1,70 m, 1,70 m, que son poids à vide est de 2170 kg, e que o peso está de 2.170 kg, que la capacité du réservoir est de 100 litres, que o tanque é de 100 litros, que sa consommation hors de ville est de 270 grammes par kilomètre, então que a consumação extra-urbano está de 270 km. est-ce que c'est ça qui va vous permettre d'acheter cette voiture? Será que é isso que vai permitir a você, né, de poder comprar este carro? Pourtant, Portanto, je suis en train de vous parler d'une Porsche Cayenne. eu estou falando para você de uma Porsche Cayenne. Non, Não. c'est pas les caractéristiques techniques qui font le bon vendeur. Então, não é as características técnicas que tornam uma pessoa um bom vendedor. Et je voudrais, dans cette formation, Eu queria, nesta formação, vous donner dar para vocês 3 techniques qui vont tout changer dans votre business. 3 técnicas que vão mudar tudo dentro do seu negócio. 3 techniques 3 técnicas que si vous les utilisez correctement, que, se você usa elas corretamente, va vous permettre de devenir des machines à titanium pro. vai permitir a você de tornar-se máquinas de Titanium Pro. La première technique, A primeira técnica, c'est de comprendre que ce sont les émotions qui font la vente. vocês têm que entender que são as emoções que faz a venda. Les gens n'achètent pas à cause de la logique, As pessoas não compram por causa da lógica, les gens achètent à cause des émotions as pessoas compram por causa das emoções et ils justifient leur achat par la logique. e justifica suas compras pela lógica. Il y a quelque temps, j'avais une BM blanche Tem alguns tempos atrás, eu tinha uma BMW branca et j'ai fait un accident. e eu fiz um acidente. Ma voiture pouvait plus rouler. Meu carro não dava nada mais. Je devais acheter une nouvelle voiture. Eu deveria comprar outro carro. Sauf que je me suis dit, si jamais je reprends une voiture très chère, Aí eu pensei, se eu tomar de novo um carro muito caro, je sais pas comment Isabelle va réagir. eu não sei como a Isabel vai reagir. Et puis, je suis tombé amoureux d'une voiture. Aí eu me apaixonei por um carro. J'ai été séduit par une Mercedes ML. Eu fui seduzido para uma Mercedes ML. Une voiture, quand je suis dedans, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Carro, quando eu estou dentro, eu tenho a impressão de ser importante. Une voiture, quand je suis dedans, je suis vraiment au-dessus des autres voitures. Carro, quando eu estou dentro, eu me sinto realmente acima dos outros carros. Dès que je l'ai vu, j'avais envie de l'acheter. Desde que eu vi este carro, eu tive vontade de poder comprar. Et je l'ai acheté. Eu comprei. Mais quand je suis arrivé pour montrer à Isabelle la voiture, Mas quando eu cheguei para mostrar a Isabel o carro, je lui ai expliqué toute autre chose. eu expliquei outra coisa para ela. Je lui ai expliqué que on avait pris un peu de poids, Aí eu expliquei para ela que a gente engordou, que moi principalement, que principalmente eu et que j'avais besoin d'une voiture plus spacieuse. eu precisava de um carro maior, Qu'on était 4, que nós éramos 4, que chacune de mes filles faisait plus d'1,70 m que cada das minhas filhas faz mais de 1,70 m, et que j'avais besoin d'espace pour qu'elles puissent s'asseoir confortablement. e eu precisava de espaço para sentar
mais à vontade. Je lui ai expliqué qu'elle roulait beaucoup, faisait beaucoup de kilomètres. Eu expliquei que ela estava conduzindo muitos lugares, que ela estava fazendo muito quilômetro com o carro. Et que j'avais besoin de me sentir en sécurité en sachant qu'elle était dans une voiture qui allait lui permettre, elle, d'être en sécurité. Eu precisava de saber que ela ficaria em segurança dentro de carro. Mais la vérité, Mas a verdade, c'est que j'ai eu un coup de cœur. eu tive Eu fiquei apaixonado. Ele ficou apaixonado. Que réellement, la vente, je l'ai faite au premier regard. Que realmente essa venda foi feita à primeira vista. Tout de suite, je savais que c'était cette voiture-là que je voulais. Logo, eu soube que era este carro que eu queria. Il faut que vous compreniez une chose. Você tem que entender uma coisa. Vos prospects, seus clientes, dans un rendez-vous, dentro de encontro, ils n'achètent pas parce qu'il y a 5% ou 6%. Eles não compram porque tem 5% ou 6%. Ils n'achètent pas parce que dans le bonus binaire, on peut gagner le 1 par 1, 1 par 2 ou 1 par 3. Eles não compram porque no binário eles podem ganhar 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Ils n'achètent pas parce que le bonus peur de perdre, ils vont gagner 125, 1000, 300 ou alors 3000 euros. Eles não compram porque no bônus binário, no bônus medo de perder, eles vão ganhar 100, 300, 1000 e 3000 euros. Ils vont acheter parce que vous leur avez transmis une émotion. Eles vão comprar porque você transmitir a eles uma emoção. Faisons encore un petit exercice ensemble. Vamos fazer exercício juntos. Je voudrais que vous me mettiez dans le chat. Eu gostaria que vocês escrevem no chat. Pensez à quelque chose que vous voudriez acheter. Pensa agora algo que vocês gostariam de comprar. Mettez-moi dans le chat ceux qui veulent le partager. S'ils avaient l'argent maintenant, ou en tout cas après le confinement, quelle serait la première chose qu'ils auraient acheté? Então, escreve no chat, ok? Todas as pessoas que querem dividir com a gente, depois do trancamento, o que eles gostariam de comprar. A primeira coisa que eles gostariam de comprar se eles têm o dinheiro. Alors, certains me disent une voiture, d'autres me disent un yacht, d'autres me disent que c'est une maison. Chaque personne donne quelque chose de différent. Alguns me dizem que é um iate, outros carro, uma casa. Cada está me dando uma coisa diferente. Je vais vous poser une question rhétorique. Ça veut dire que c'est pas la peine de répondre. Eu vou pedir a vocês, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Isso significa que você não precisa de responder. Pourquoi vous voudriez acheter cette chose-là? Por que você gostaria de comprar essa coisa? Que ce soit une maison, ou que seja uma casa, que ce soit une voiture, ou que seja carro, que ce soit une robe, ou que seja vestido, que ce soit un costume, ou que seja palito, ou même un voyage ou une croisière. Viagem, cruzeiro. Ce que vous achetez, c'est une émotion. O que vocês compram é uma emoção. Que ce soit une émotion guidée par la cupidité. Ou que seja uma emoção que está guiada pela avidez. Pour gagner ou économiser de l'argent. Para ganhar ou poupar dinheiro. Que ce soit pour de la générosité. Ou que seja pela generosidade. Parce qu'en achetant ce produit, vous pourrez aider d'autres personnes. Porque comprando esse produto, você vai poder ajudar outras pessoas. Quel que soit ce qui va motiver votre achat. O que seja a razão que vai dar a motivação da sua compra. Même si parfois, cette motivation, cette émotion, c'est la honte. Mesmo se às vezes essa motivação é a vergonha. Ce sentiment que parfois on a quand on est invité par des gens qu'on pense supérieurs à nous et qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Este sentimento que nós temos quando nós somos convidados pela uma pessoa que a gente pensa que é mais alto que a gente e que a gente não se sente na altura dessa pessoa. Vous savez, certains même achètent par la peur. Sabe, algumas pessoas estão comprando pelo medo. La peur de perdre. O medo de perder. La peur de rater une opportunité. O medo de perder uma oportunidade. Vous pouvez même faire un achat pour fuir. Você pode até fazer uma compra para fugir. Quelle qu'en soit la raison, o que seja a razão, un des déclencheurs de l'achat, c'est l'émotion. Uma coisa que vai acionar esta venda é a emoção.
Vous achetez par les émotions et vous le justifiez par la raison. Você compra por causa das emoções e você justifica pela lógica. Je voudrais vous faire écouter une autre vidéo Eu quero fazer você escutar outro vídeo qui illustre ce que je suis en train de vous dire par rapport aux émotions. que vai mostrar para você, vai permitir a você de raciocinar tudo o que eu estou falando em relação à emoção. Allô, John, comment ça va aujourd'hui? Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est possible, oui. Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? Mais je suis très occupé. La société s'appelle Aerotime International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $. Ah, c'est le montant de mon crédit. Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit. Je pourrais payer ma maison. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotime, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Putain, comment t'as fait ça? On parle d'émotion. Nós estamos falando de emoção. On n'est pas obligé de mentir pour toucher les émotions. A gente não precisa de mentir para falar de emoção. On n'est pas obligé d'en rajouter pour pouvoir toucher les émotions. A gente não precisa de acrescentar as coisas para falar de emoção. Mais dans ce petit passage de vidéo, Mas dentro desse pedaço de vídeo, vous entendez la personne à l'autre bout du fil qui dit « Je vais pouvoir payer mes impôts ». mas você ouça as pessoas no outro lado do fio, tá falando, eu vou poder pagar meu empréstimo, Meus impostos. meus impostos. Je vais pouvoir acheter, payer ma maison. Eu vou poder pagar minha casa. Et là, il est déjà en train de toucher ses émotions. E aí ele já está tocando as emoções dele. Il est en train de lui donner cette notion, cette envie. Ele está dando para ele as noções, a vontade. C'est ça qu'on doit susciter quand on veut faire une vente. É isso que você tem que alavancar quando você quer fazer uma venda. Mais c'est pas la seule chose. Mas não é somente isso. On peut aussi utiliser l'offre et la demande. Mas não é somente isso. Você pode usar, nós podemos usar a oferta e a demanda. Répondre à un besoin. Nós temos que atender a uma necessidade. Vous savez, ce film, c'est un film que je regarde très souvent parce que on voit toutes les techniques que je vous enseigne aujourd'hui. Então, é um filme que eu estou olhando muitas das vezes porque nós podemos descobrir todas as técnicas que eu estou falando para vocês hoje. Alors, tout n'est pas, c'est du cinéma, mais je prends ce qui moi m'intéresse. É um filme, obviamente, mas eu estou pegando o que está me interessando. Et il y a un passage qui justement illustre cette notion d'offre et la demande. E tem passagem que está mostrando justamente essa noção de oferta e de demanda. Qui illustre cette notion de répondre à un besoin. Que está mostrando, que está dando a resposta do que é uma necessidade. Ce film s'appelle Le Loup de Wall Street. Este filme está se chamando O Lobo de Wall Street. Avec, vous l'avez vu tout à l'heure, DiCaprio. Com Leonardo DiCaprio. Regardez ce passage. Olha este pedacinho de filme. Moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde?
Y a pas plus fort que ce Ce gars. stylo. Ils vous vendent n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter. Vous devez leur donner envie d'acheter. Você tem que dar para as pessoas vontade de comprar. C'est vraiment, vous devez réellement comprendre cette notion. Você tem que entender essa noção. Très souvent, Muitas das vezes, les gens achètent quelque chose parce qu'ils ont un problème as pessoas compram uma coisa porque ela tem problema. et ils veulent acheter un produit ou un service Elas querem comprar produto, serviço pour résoudre ce para problème. resolver este problema. Je disais cet après-midi, je prenais l'exemple d'une perceuse. Les gens n'achètent pas une perceuse, ils achètent un trou dans leur mur. As pessoas não compram uma furadora, elas compram buraco na parede. Comme dans notre business, ils n'achètent pas des owner rights, Como dentro do nosso negócio, elas não compram no white. ils n'achètent pas des bonus résiduels, Elas não compram bônus residual. ils n'achètent pas le bonus peur de perdre. Elas não compram bônus medo de perder. Eux, ce qu'ils achètent, c'est des résultats, O que elas compram é resultado. c'est des gains, É ganhos. c'est une nouvelle qualité de vie, É uma nova qualidade de vida. c'est des bénéfices. É lucros. Vos résultats sont proportionnels aux résultats que vous apportez à leurs problèmes. Seus resultados Proportionnels estão proporcional. aux résultats que vous apportez à leurs problèmes. Seus resultados são proporcionais aos resultados que você vão trazer a resposta nos problemas delas. Or, aujourd'hui, 8 personnes sur 10 démarrent avec un pack white. Mas, portanto, 8 pessoas sobre 10 estão iniciando com pacote white. Regardez vos back-office Olha o back-office. toute cette semaine, Toda essa semana. ou plutôt toute la semaine passée, Ou seja, toda a semana passada. depuis qu'on est en confinement. Desde que a gente iniciou o trocamento. Je vends des montages Eu estou vendendo montagem de 5 000, de 5 mil, de 15 000, de 15 mil, de 25 000 euros. de 25 mil euros. Et ces gens-là, E essas pessoas, ils sont comme vous dans la crise. eles estão como você, na crise. Je ne suis pas en train de leur vendre un bonus peur de perdre Eu não estou vendendo para eles bônus medo de perder, ou un binaire. binário. Ce que je leur vends, O que eu estou vendendo? c'est de profiter de l'opportunité du moment. Eu estou vendendo de poder aproveitar a oportunidade do momento. Vous devez dépasser vos propres problèmes. Você tem que ultrapassar os seus próprios problemas. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas payer un Titanium Pro à 2 000 euros Não é porque você não pode pagar Titanium Pro a 2.499 euros. Non. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas payer un Titanium Pro à 2 000 euros Não é porque você não pode comprar pacote de Titanium Pro a 2.000 euros que votre prospect ne peut pas le payer. que seu cliente não pode pagar. Je suis en train de vous voir de l'autre côté de la caméra. Eu estou vendo você atrás da câmera. Vous êtes comme ma traductrice. Você está como minha tradutora. Qu'est-ce qu'il raconte? O que ele está contando? Depuis quand un Titanium Pro coûte 2 000 euros? Faz quanto tempo que o Titanium Pro tem valor de 2.000 euros? En réalité, si vous prenez aujourd'hui, vous faites démarrer quelqu'un à 299 euros avec un pack black. Na verdade, se você faz uma pessoa iniciar com pacote black, Maintenant, avec la promotion Epic, agora com a promoção Epic, il devient immédiatement gold avec son achat de black. ele se torna automaticamente gold com a compra black. Si vous faites un upgrade à 1 700 euros, Se você faz upgrade que tem valor de 1.700 euros, un upgrade de 1 700 euros, upgrade de 1.700 euros, il devient Titanium Pro. ele se torna Titanium Pro. Et au total, E no total, vous avez payé 1 999 euros. você pagou 1.999 euros. Vous avez payé moins cher que le prix qu'on paye pour un Titanium normal. Você pagou mais barato que o valor de Titanium normal, Avec toutes les options du Titanium Pro. com todas as opções do Titanium Pro. Mais vous devez garder en tête Mas você tem que pensar. que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous payer un Titanium Pro à 2 000 euros Você tem que lembrar que não é porque você não pode pagar Titanium Pro a 2.000 euros que votre prospect ne peut pas
se l'offrir. que seu cliente não pode. Arrêtez de penser pour eux. Para de pensar para suas pessoas. Et deuxièmement, ne les jugez pas. E segundamente, não julga elas. Si vous jugez, vous ne pourrez pas lui offrir le meilleur. Se você julga a pessoa, você não poderia oferecer a ela o melhor. Ça m'amène à vous raconter une histoire. Eu estou pensando agora a contar a você uma história. De vous raconter une histoire De contar a você uma história. qui justement nous emmène sur la troisième technique. Uma história que vai trazer a gente sobre a terceira técnica. Maintenant que vous avez compris la deuxième technique, Agora que você entender a segunda técnica, l'offre et la demande, a oferta e a demanda, vous ne devez pas você não deve, transmettre vos propres problèmes à votre client. você não deve transmitir os seus próprios problemas ao Vous ne cliente. devez pas le juger. Você não tem que julgar. La première technique, c'était les émotions. A primeira técnica era a emoção. Les gens n'achètent pas parce que vous allez leur donner de la logique ou de la technique. As pessoas não compram porque você vão dar para elas lógica ou técnicas. Dans la troisième technique, Dentro da terceira técnica, ce qui est important, o que é importante Sim. entender c'est de donner la vision à votre personne, é de dar a visão para a pessoa, lui raconter une histoire. contar para ela uma história. Et j'ai envie de justement vous raconter une histoire que vous connaissez probablement. Eu quero agora contar uma história para você que provavelmente vocês conhecem. Je suis sûr que vous connaissez ce logo. Eu tenho a certeza que vocês conhecem este logomarca. Vous voyez de quoi il s'agit? Você veja do que se trata. Vous savez de quelle compagnie je parle? Você sabe de qual companhia eu estou falando? Sur le chat, mettez-moi... Ok, il y a Stéphanie qui me dit oui. On parle de Facebook. Sobre o chat, me diz o que é. Falamos de Facebook. Exactement, Francine. Exatamente, Francine. Facebook. Facebook. Vous connaissez toute l'histoire de Facebook. Vocês conhecem todos a história da Facebook. L'histoire de Mark Zuckerberg. A história do Mark Zuckerberg. On en a fait des films. Pessoas fizeram On a filme, écrit des livres. escreveram livros. Vous connaissez parfaitement de quoi on parle quand on parle de Facebook. Vocês conhecem perfeitamente do que nós falamos quando nós falamos de Facebook. Sur les 190 personnes qui sont connectées, je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez un compte Facebook. Sobre as 190 pessoas que estão conectadas, eu tenho a certeza que muitas de vocês têm uma conta Facebook. En réalité, aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes, quelqu'un a même mis dans le chat cet après-midi que ça représentait maintenant plus de 5 milliards, mais en tout cas, près d'une personne sur deux dans le monde entier a un compte Facebook. Então, mais de 3 bilhões, até à tarde, algumas pessoas colocaram que agora é 5 bilhões, mas eu posso dizer que quase uma pessoa sobre 2 na planeta tem uma conta Facebook. Aujourd'hui, c'est plus, on n'a pas besoin de vous présenter qui est Facebook. Hoje, ninguém pode apresentar, ninguém precisa apresentar a você o que é Facebook. Mais moi, je voudrais vous raconter une partie de cette histoire qui est moins connue. Mas eu gostaria de poder contar para você uma parte dessa história, da história desta empresa que é menos conhecida. Facebook a été créé en 2004 Facebook foi criado em 2004 par Mark Zuckerberg. para Mark Zuckerberg. En 2008, Em 2008, l'Amérique est en crise. a América está em crise. Les Américains perdent leur maison, leur travail. As pessoas da América estão perdendo casas, trabalho. Et Facebook décide de faire son entrée en bourse en 2008, en 2009. E Facebook decidiu, neste momento, de fazer a entrada nas bolsas dos valores em 2009. En septembre 2009, Em setembro de 2009, elle décide de repousser cette entrée en bourse pour 2010. ela decidiu de adiar esta entrada em bolsa em 2010. Pourquoi? Parce qu'en 2009, les Américains n'avaient pas encore de pouvoir d'achat, n'étaient pas encore prêts à repartir, à investir. Por quê? Porque em 2009, os americanos não eram prontos e não tinham o poder aquisitivo para poder comprar, para poder comprar de novo. Et en 2010, E em 2010, il réunit tout son personnel ele reuniu todos os empregados dele. et il leur annonce que finalement, l'entrée en bourse va se faire en 2012. Ele anuncia que agora
A entrada nas bolsas dos valores vai ser em 2012. J'aimerais que vous vous mettiez à la place des employés de Facebook. Eu gostaria que você pensasse uma segunda como foi as pessoas do Facebook, os empregados. Imaginez, Imagine, en 2009, ils sont super contents. Ils vont pouvoir avoir des actions dans Facebook. em 2009 eles são super contentes, eles vão ter ações de Facebook. Certains ont pris la retraite qu'ils mettaient de côté pour pouvoir acheter des actions. Alguns deles pegaram a aposentadoria deles para poder comprar ações. D'autres ont vendu leur maison. Outros venderam casas. Certains racontent qu'ils mettaient tout leur salaire pour acheter des actions. Alguns estão contando que eles estavam colocando todo o salário deles para comprar ações. Vous vous rendez compte? À l'époque, on vendait les actions à $6. Eu não sei se vocês percebem, mas naquela época eles estavam vendendo uma ação $6. Et tout le monde se disait, imaginez si jamais cette compagnie rentrait en bourse à $10, $15, peut-être même $30. Então muitas estavam sonhando, imagina, esta empresa se essa empresa entra com $10, $15, $20. Mais il y avait d'autres gens qui disaient, ça marchera jamais. Mas tem outras pessoas que estavam dizendo, nunca isso ia funcionar. Et ces gens-là commençaient à dire depuis 2009 que eux, ils veulent pas de ces actions. E essas pessoas já estavam dizendo desde 2009 que elas não queriam essas ações. Il y avait des émissions de radio sur ce thème-là. Tinha emissão de rádio sobre este assunto. Et il y avait toujours des employés qui, eux, n'y croyaient pas. E tinha muitos empregados que não acreditavam. Quand l'entrée en bourse a été repoussée en 2010, ils ont tous commencé à crier en disant « Je vous l'avais dit, ça ne marchera jamais ». E quando a entrada nas bolsas do valor foi adiantada em 2010, muitas pessoas estavam gritando, eu falei para você, eu falei para você que isso não ia dar. Et lorsque, en plus, ça a été repoussé 2 ans après, pas 1 an, mais 2 ans après, en 2012. E quando ele conseguia adiar de novo, 2 anos depois, En 2012. em 2012, Imaginez le tollé que ça représentait. imagine todas as palavras que as pessoas falaram. Imaginez la peur de toutes ces personnes qui avaient hypothéqué leur maison, la peur de toutes ces personnes qui avaient pris toute leur retraite pour acheter des actions. Imagina o medo de todas essas pessoas que tinham colocado muito dinheiro, aposentadoria dentro deste negócio. Mais en 2012, Mas em 2012, ils ont mis tout le monde d'accord. eles colocaram todo mundo sobre o mesmo acordo. 104 milliards de dollars, la plus grosse introduction en bourse à son époque. 104 bilhões de dólares, a mais forte entrada nas bolsas de valor naquela época. Vous vous rendez compte? Le même jour, il y a eu plus de 6 000 millionnaires en dollars. Então, eu não sei se você percebe, mas no mesmo dia, teve mais de 6.000 pessoas que se tornaram milionárias. Vous vous rendez compte? 6 000 nouveaux millionnaires simplement lorsque c'est rentré en bourse. Você percebe isso? 6.000 milionários em dia quando essa empresa entrou nas bolsas dos valores. On ne connaît pas tous ces millionnaires. Nós não conhecemos todos esses milionários. Mais il y en a 3 que je voudrais vous raconter leur histoire. Mas tem 3 que eu gostaria de poder contar para você a história deles. La première, c'est Sheryl Sandberg, A primeira é Sheryl Sandberg, directrice des opérations à Facebook. diretriz das operações a Facebook. Elle a tout connu dans Facebook. Ela conhecia tudo dentro do Facebook. Elle a démarré, c'est l'une des premières qui a démarré dans Facebook. Foi uma das primeiras que iniciou dentro do Facebook. Elle était là dès le démarrage et elle y est encore. Ela estava desde o início do Facebook e ela está ainda. La seule personne qui est plus ancienne qu'elle dans Facebook, c'est Mark Zuckerberg. A única pessoa que está mais antiga que ela na Facebook é Mark Zuckerberg. Mais là encore, Mas ainda, je voudrais que vous vous mettiez dans sa peau. eu gostaria que você se coloque na pele dela. Elle avait une vingtaine d'années. Ela tinha 20 anos. Peut-être même qu'elle n'avait pas tout ça. Talvez ela nem tinha 20 anos. Elle faisait des études.
ela fazia estudo, elle rentre chez elle ela entra em casa et elle annonce à ses parents qu'elle arrête les études, qu'elle va travailler, elle a trouvé un boulot, elle va travailler pour un petit jeune qui a même pas 18 ans. e ela anuncia para os pais dela que ela vai trabalhar para uma empresa, para um jovem que nem tem 18 anos. Un jeune qui n'a jamais rien fait auparavant, qui démarre avec un projet complètement farfelu. Então, um jovem que nunca fez nada antigamente, ok? Um jovem que tem um projeto meio louco. Imaginez, vous peut-être qui êtes parents, que votre enfant arrive et qui vous raconte ça pour un projet qui sort de nulle part. Imagine vocês são pais. Imagine que seu filho está contando isso para você de um projeto que não tem sentido. Aujourd'hui, Hoje, parce qu'elle a cru, porque ela acreditou. elle vaut 1,4 milliard de dollars. Ela tem valor sobre o mercado de 1,4 bilhões de dólares. Prenons l'exemple de Peter Thiel. Vamos pegar um exemplo de Peter Thiel. Peter Thiel, c'est aujourd'hui le cofondateur de PayPal. Hoje, este Peter Thiel é o cofundador do PayPal. Mark Zuckerberg vient le voir, Mark Zuckerberg foi ver ele, lui parle de son projet, fala do projeto lui dele, parle de Facebook fala do Facebook, et lui demande d'investir. ele peça a ele de investir 500 millions de dollars. 500 bilhões de dólares. Il met 500 millions de dollars dans Facebook. Ele coloca 500 bilhões de dólares no Facebook. Imaginez Imagine ses associés. os sócios dele. Il n'était pas en train de parler d'investir dans IBM. Ele não estava falando de investir dentro IBM, D'investir dans Google, de investir dentro Google, d'investir dans Apple, de investir dentro Apple, ou même d'investir dans Microsoft. ou mesmo de investir dentro Microsoft. Il allait investir 500 millions de dollars dans Facebook. Ele tinha o projeto de investir 500 bilhões de dólares dentro do Facebook. Aujourd'hui, il détient 45 millions d'actions de Facebook. Hoje, ele tem mais de 45 milhões de ações Facebook. Une action de Facebook vaut plus de 90 dollars. Hoje, uma ação de Facebook tem um valor de mais de 90 dólares. Imaginez aujourd'hui à la tête de la fortune imaginez aujourd'hui la valeur de sa fortune. Imagina hoje o valor da fortuna dele. Mais l'histoire que j'aime le plus raconter, Mas a história que eu gosto mais de contar c'est celle de David Choé. é a história do David Choé. David Choé, c'était un artiste de rue. David Choé era artista de rua. Il faisait des graffitis. Ele estava fazendo graffiti. Et Mark Zuckerberg E Mark Zuckerberg lui propose de refaire les locaux de Facebook. E Mark Zuckerberg fez a proposição para ele de fazer, de modificar os locais do Facebook, os escritórios do Facebook. Quand il a fait ça, on devait le payer 60 000 dollars. E ele deveria receber valor de 60 mil dólares para fazer este trabalho. Imaginez, mettez-vous maintenant à la place de David Choé. Coloca você na pele do David Choé. Vous vous levez le matin, Você se levanta manhã vous savez que vous allez recevoir 60 000 dollars. e você sabe que você vai receber 60 mil dólares. Vous embrassez votre femme, Você abraça sua mulher, vous lui dites de se préparer parce que ce soir on va au resto. você diz para ela de se preparar porque hoje vamos no restaurante. Vous allez gagner 60 000 dollars. Você vai ganhar 60 mil dólares. Et quand vous arrivez, E quando você chega, on vous fait le deal suivant. alguém está falando para você. Soit on vous donne 60 000 dollars en espèces, Ou seja, a gente dá para você 60 mil dólares en espèces, em espécie, em cash. ou sinon on vous donne des actions en bourse de Facebook. Ou se não, a gente dá para você ações do Facebook. Et lui, c'est un fou. Mas ele é o louco. Il a pris les actions. Ele pegou uma ação. Moi, j'imagine sa femme lorsqu'il est rentré le soir à la maison. Ele pegou ações. Eu estou imaginando a mulher dele quando ele entrou em casa. Il arrive, chérie, Ele chega, amor, prépare un steak, prepara uma carne,
parce qu'on va plus manger au restaurant. porque a gente não vai mais no restaurante. J'ai acheté des actions de Facebook. Eu comprei ações da Facebook. De Fais quoi? Ela fala, de Facebook o quê? De Facebook. De Facebook. C'est quoi Facebook? O que é Facebook? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Naquela época não era como hoje. Très peu de personnes avaient un compte Facebook. Poucas pessoas tinham uma conta Facebook. L'histoire ne le dit pas. A história não conta. Mais j'imagine que ce soir-là, il a dû dormir dans le canapé, Mas eu imagino que esta noite ele dorme no sofá. qu'il n'a pas dormi dans son lit. Que ele não dormiu na cama. Parce qu'entre 60 000 euros et un morceau de papier, Porque entre 60 mil euros e pedacinho de papel, j'imagine qu'il ne devait pas être serein. eu imagino que ele não deveria ser muito tranquilo. Vous, aujourd'hui, vous vivez les 15 jours les plus importants de votre carrière de marketing de réseau. Você hoje está vivendo os 15 dias mais importantes dentro da sua carreira de marketing de rede. Pendant ces 15 jours, Durante estes 15 dias, la seule question que vous devez vous poser, a única pergunta que vocês têm: combien d'honor rights vous voulez avoir le 15 avril 2020? quantos honor rights você quer ter no 15 de abril de 2020? C'est quoi des honor rights? O que é honor right? Les honor rights, ce sont comme des actions, comme des stock options de la compagnie Crowd1. Honor right é como ações, stock option da empresa Crowd1. C'est une valeur, c'est une récompense É valor, é uma recompensa. qui va te permettre de partager les bénéfices de la société Crowd1 tous les 3 mois. Então, é uma recompensa que vai permitir a você de dividir o lucro desta empresa Crowd1 cada 3 meses. Après le 15 avril, il n'y aura plus d'honor right. Depois do 15 de abril, não vai ter mais honor right. Ça va devenir des Crowd1 rewards. Vai se tornar Crowd1 Rewards. Et aujourd'hui, E hoje, vous devez accumuler pendant les 15 jours qui viennent le maximum de honor right. e hoje, daqui para e hoje você tem que acumular no máximo durante esses 15 dias que estão chegando o máximo de honor right. Il y a 3 façons de gagner des honor rights. Tem 3 maneiras de poder ganhar honor right. La première des façons, A primeira maneira c'est avec le pack que vous avez pris pour démarrer. é com o pacote que você pegou quando você iniciou. J'ai pas mis le pack white volontairement. Eu não coloquei o pacote white de propósito. Parce que quand vous prenez un pack white, vous êtes tout de suite, vous passez à un pack black. Porque quando você pega pacote white, no momento dessa promoção, você se torna pacote black. Donc, aujourd'hui, vous avez le choix entre avoir 300 € convertis en honor right Então, hoje você tem a escolha de ter 300 euros convertido em honor white, un pack gold avec 1000 € convertis en honor right pacote gold com 1.000 euros que vai ser convertido em honor white, un pack titanium avec 3500 € qui soit converti en honor right pacote titanium com 3.500 euros que vai ser convertido em honor white, ou un pack professionnel avec 7000 € convertis en honor right. ou pacote profissional com 7.000 euros convertido em honor white. Combien d'honor right vous aurez au 15 avril? Quantos honor white você terão o 15 de abril? C'est vraiment important. É muito importante. Vous avez la possibilité à tout moment de pouvoir gagner des honor rights de manière simple. Você tem a possibilidade a cada momento de poder acumular honor white de modo simples. Il vous suffit simplement de faire un upgrade de votre pack pour pouvoir passer au pack supérieur. Você precisa simplesmente fazer um upgrade do seu pacote para passar ao pacote supérieur. Et la compagnie vous donne la quantité d'honor rights qui manque pour vous permettre d'accumuler des honor rights supplémentaires. E a empresa vai dar para você a quantidade de honor white que falta para poder passar no nível superior. Si vous n'avez pas encore un pack Titanium Pro, vous avez encore la possibilité d'augmenter de manière simple votre capital honor right. Então, se você não tem ainda pacote Titanium Pro, você tem uma maneira muito simples de poder aumentar seu nível de honor white. Si vous avez un pack black, Se você tem pacote black, il vous suffit de passer au pack gold.
você precisa de passar no pacote Gold. Não, você pode passar no pacote Gold. Si vous avez un pack Gold, Se você tem pacote Gold, vous pouvez passer un pack Titanium. você pode passar pacote Titanium. Si vous avez un pack Titanium, Se você tem pacote Titanium, vous pouvez passer un pack Pro. você pode passar pacote Pro. Et ça, c'est vous qui décidez. E isso é você que decide. Et vous gagnez tout de suite les honor rights qui manquent. E você ganha logo os honor rights que faltam. La deuxième manière de gagner des honor A rights, segunda maneira de ganhar o honor right c'est avec le Streamline Bonus. é com o Streamline Bonus. Là encore, Ainda vous avez la possibilité, você tem a possibilidade, en ayant mis toutes vos personnes dans les conférences qu'on a faites dans l'après-midi et maintenant, colocando seus contatos dentro das conferências que a gente estão fazendo, de pouvoir tout de suite augmenter votre nombre d'honor rights dans le Streamline Bonus. de poder aumentar o seu nível de Streamline Bonus. Parce que le Streamline Bonus, il vous permet de gagner chaque semaine des capitales en honor rights. Porque cada semana esse Streamline Bonus permite a você de ganhar capitais em honor right. En fonction du pack que vous avez Em relação ao pacote que você tem et en fonction du nombre de personnes qui démarrent dans toute la compagnie. e em relação com todas as pessoas que estão iniciando dentro de toda a empresa Et en fonction du nombre de personnes que vous allez démarrer dans la compagnie. e em função do número de pessoas que vocês vão iniciar dentro da empresa. Si vous ne savez pas comment faire pour augmenter de manière simple votre Streamline Bonus, Se você não sabe como aumentar seu nível de Streamline Bonus, voyez avec votre leader, voyez avec votre sponsor, veja com seu líder, que é o seu patrocinador, comment il peut vous aider pour rapidement faire augmenter votre Streamline Bonus. como ele pode ajudar você para fazer subir rapidamente seu Streamline Bonus. Parce que pendant les 2 semaines qui viennent, Porque durante as 2 semanas que vem, la compagnie va vous donner du capital honor right supplémentaire. a empresa vai dar para você capital honor right suplementar. Faites-le vite. Faça isso rapidamente. Parce que la première rémunération, ça va être mercredi. Porque o primeiro lucro vai ser na quarta-feira. Donc, voyez, appelez-le ce soir, demain, pour pouvoir augmenter votre capital en honor right. Chama ele hoje à noite, amanhã, para poder aumentar seu capital de honor right. Normalement, toutes les personnes qui sont dans cette conférence devraient avoir au moins un niveau 12. Então, normalmente, todas as pessoas que estão dentro dessa conferência deveriam ter no mínimo o nível 12. Et ça, on peut vous expliquer comment le faire. E isso nós podemos explicar para fazer como fazê-lo. La troisième manière de gagner des honor rights, A terceira maneira de ganhar os honor rights c'est en développant un réseau. é quando você vai desenvolver sua rede. 20% de vos gains 20% dos seus ganhos sont convertis en honor right. está convertindo em honor right. Voilà, c'est simple. É muito simples. Le pack avec lequel vous démarrez, O pacote com o qual você vai iniciar, votre niveau dans le Streamline Bonus o nível de Streamline Bonus et vos gains. e seus ganhos. Et ça vous permet tout de suite E isso permite a você, logo, de pouvoir augmenter votre capital dans la honor right. de poder aumentar seu capital de honor right. N'oubliez pas la question la plus importante. Não se esquece que a pergunta mais importante: Combien d'honor right vous aurez au 15 avril 2020? quantos honor right você terão o 15 de abril de 2020? Et je voudrais vous raconter votre histoire. Agora eu gostaria de poder lhe contar a sua própria história. Je vous ai raconté l'histoire d'une entreprise multinationale Facebook, Eu contei a história de uma multinacional Facebook, mais j'ai envie de vous raconter votre histoire dans Crowd One. mas eu quero contar a sua história dentro da Crowd One. Écoutez-moi bien. Escuta bem, Cette compagnie, esta empresa, elle est dirigée par une des personnes les plus influentes en Europe. ela está na cabeça dela tem uma pessoa mais influenciadora da Europa, Le Bill Gates européen, o Bill Gates da Europa, Johann Steele van Holstein. Johann Steele von Holstein. Cette personne, Esta pessoa, à elle seule, elle permet de pouvoir faire le lion de cette entreprise. esta pessoa, ela consegue fazer a junção dentro dessa empresa. Lui rajouter à Jonas Werner
Ele com Jonas Werner vous projette directement dans l'économie participative, está projetando vocês dentro da economia colaborativa. de la même manière que Uber, Da mesma maneira que a Uber, que Airbnb, Airbnb et que toutes ces autres entreprises qui sont dans le futur, e que todas essas empresas que já estão no futuro, elles vous donnent une place dans cette nouvelle économie. essa empresa está dando para você lugar dentro dessa nova economia. Peu importe que vous soyez juste un investisseur, Por que seja você investidor, comme Peter Thiel, como o Peter Thiel, peu importe que vous soyez un opportuniste, mesmo se você oportunista, comme David Choe, como David Choe, que le marketing de réseau, c'est pas votre truc, que o MMN não é seu truque, seu que, papel, que vous avez juste démarré pour faire plaisir à quelqu'un, à un ami, e que você iniciou somente para poder fazer prazer a amigo, ou encore que vous êtes ou se não você, comme Sheryl Sandberg, ou se não você é como o Sheryl Sandberg, que vous y croyez. que vocês acreditem. Alors ok, vous n'êtes pas forcément le meilleur ou le plus doué, Talvez você não é o melhor, o mais talentoso, mais vous y croyez. mas vocês acreditam, você acredita. Vous participez à la nouvelle révolution de l'économie participative. Você participa à revolução da economia participativa. Une révolution qui peut vous permettre de gagner le jackpot. Uma revolução, esta economia colaborativa que permite a você de poder ganhar o jackpot. Alors c'est clair, on vous dira que ça marchera pas, que c'est une arnaque. Então muitas pessoas vão dizer para você, vão zombar com você, vão dizer que isso não funciona, é um arnaque, é furadora. Mais ça, c'est les mêmes choses qu'ont vécu Peter Thiel, par exemple. Mas isso é a mesma coisa que o Peter Thiel viveu. Que vos parents, les gens que vous appréciez vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte? Tu es en train de faire confiance à des inconnus. » E seus pais vão dizer a mesma coisa, que vocês estão loucos de poder confiar com as pessoas desconhecidas. C'est exactement ce que a dû vivre Sheryl Sandberg. É isso exatamente que a Sheryl Sandberg viveu. Parfois même, Talvez. c'est votre mari ou votre femme Às vezes mesmo é seu esposo, sua mulher, qui va vous dire que tu as déjà fait plusieurs entreprises, ça va pas marcher, e que vai dizer para você, você já fez várias empresas e que não funcionou. que mais ces gens-là, je les ai déjà entendus, ils ont parlé d'autre chose, ça n'a pas fonctionné. E você pode até ouvir, mas eu conheço essas pessoas, elas já fizeram outra coisa e não funcionou, não deu. J'imagine que c'est ce que la femme de David Choe a dû lui dire. Eu imagino que é isso que a mulher do David Choe falou. Mais il y a une réalité. Mas tem uma realidade. C'est combien vous avez déjà gagné dans cette opportunité. É quanto dinheiro você já ganhou dentro dessa oportunidade. N'ayez pas honte de dire que vous avez gagné 100, 200, 500, 1000 euros. Não tem vergonha de dizer que você ganhou 100, 500, 1000 euros. Parce que Sheryl Sandberg, lorsqu'elle a démarré, elle ne savait pas si elle allait être payée. Porque Sheryl Sandberg, quando ela iniciou, ela não sabia se ela ia ser pago. David Choe, quand il a pris les actions, il ne savait pas que ça allait valoir en bourse ce que ça vaut aujourd'hui. Quando o David Choe pegou as ações, ele tomou as ações, ele não sabia o valor dessas ações que estão acontecendo hoje. Mais vous, vous avez une réalité. Mas você tem uma realidade. Et même vous qui venez de démarrer, E mesmo você que acabou de entrar, qui n'avez encore rien gagné, que não ganhou nada, vous pouvez raconter l'histoire de vos sponsors. você pode contar a história dos seus patrocinadores. Vous pouvez raconter l'histoire de vos leaders. Você pode contar a história dos seus líderes. Parce qu'il y a des gens, Porque tem pessoas, aujourd'hui, hoje, alors que la compagnie n'a même pas encore payé leurs 2 plus gros bonus, e tem pessoas hoje, no momento que a empresa nem pagou ainda o maior dos bônus dela. il y a des leaders qui gagnent déjà des dizaines, des centaines de milliers d'euros avec cette compagnie. Tem líderes que estão ganhando dezenas, centenas de milhares de euros. Des gens qui payent leurs factures, qui aident leur famille. Pessoas pagando as faturas, pessoas ajudando familiares. Des gens qui voyagent, des gens qui changent de voiture, qui changent de vêtements, Tem pessoas que estão viajando, comprando carro, mudando de roupa,
qui écrivent leur histoire. Essas pessoas estão escrevendo a história delas. Et je vous en ai mis que quelques-unes sur la photo E eu là. coloquei somente alguns nessa fotografia. Que vous soyez en France, Porque seja o lugar onde você está, na que França, vous soyez en Afrique, na África, que vous soyez au Brésil, no Brasil, que vous soyez aux Antilles, nas Antilhas, que vous soyez en Europe, na Europa, que vous soyez en Asie, em Ásia. nous avons des histoires de succès qui existent maintenant. Nós temos história de sucesso que está existindo agora. Ça fait que 6 mois. Tem somente 6 meses. Ça ne fait même pas pour tous les gens de notre équipe encore 6 mois. E tem algumas de pessoas de nossa equipe nem faz 6 meses, para a maioria delas. C'est pas la majorité. Nous qui avons démarré, qui sommes à la tête de cette équipe, nous n'avons pas encore 6 mois dans cette compagnie. Nós que começamos dentro dessa empresa, nós não temos 6 meses dentro dessa empresa. Et je vous parle de gens qui gagnent déjà des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Eu estou falando para você de pessoas ganhando dezenas, centenas de milhares de euros. Ça peut être votre histoire. E isso pode se tornar sua história. Vous avez 15 jours pour écrire cette Você histoire. tem 15 dias para poder escrever essa história. Combien d'honor rights vous allez accumuler jusqu'au 15 avril? Quantos honorários você vão acumular até o 15 de abril? Chaque fois que vous voyez un membre, Cada vez que você veja um membro, un leader líder, ou un membre dans votre équipe, membro dentro da sua equipe, posez-lui la question, combien d'honor rights tu as accumulé? faça a ele uma pergunta. Quantos honorários você acumulou? Jusqu'au 15, combien d'honor rights tu as dans ton business? Até o 15, quantos honorários você tem dentro do seu negócio? Parce que ça va changer toute votre vie. Porque isso vai mudar toda a sua vida. Vous n'avez peut-être pas fait partie des millionnaires de Facebook, Talvez você não foi as pessoas que se tornaram milionários do Facebook. mais vous êtes dans l'aventure de Crowd One. Mas você está na aventura da Quad One. Cette histoire Esta é a história. Esta história peut vous permettre de devenir une machine à titanium et titanium pro. Esta história pode permitir a você de se tornar uma máquina a titanium e titanium pro. Mais vous devez être convaincu. Mas você tem que ser convencido. Vous devez être convaincu. Você tem que ser convencido. Parce que ça commence par vous. Porque isso começa com você. Combien d'honor rights vous voulez avoir d'ici le 15 avril? Quantos honorários você quer ter daqui para o 15 de abril? C'est la question à $1 million. É uma pergunta a $1 milhão. Parce que ça peut changer toute votre vie. Porque isso pode mudar toda a sua vida. Mettez-moi dans le chat Coloque no chat. combien d'honor rights vous voulez avoir jusqu'au 15 avril. Coloque no chat quantos honorários você quer ter até o 15 de abril. 10, Escreve no chat. 10, 10, 100, 100, 10 000, 10 mil, 100 000. 100 mil. Vous pouvez aujourd'hui, avec les 3 façons d'accumuler des honor rights, d'écrire votre histoire. Então, com essas 3 maneiras de poder acumular os honorários, você pode escrever sua história. Vous savez, Você sabe, le mot crise, a palavra crise, si vous le traduisez en chinois, se você está traduzindo essa palavra em chinês, il s'écrit avec 2 caractères. ele se escreve com 2 caracteres. Le premier représente le danger O primeiro tem uma representação do perigo et le deuxième représente l'opportunité. e o segundo significa oportunidade. Je vous garantis pas que ce sera simple, Eu não estou garantindo para você que vai ser simples, mais je vous garantis que vous êtes au bon endroit, au bon moment, mas eu estou garantindo para você que você está no bom lugar, no bom momento, et que les 15 prochains jours sont capitaux, e que os 15 próximos dias estão capitais. qui commencent dès maintenant. Isso começa desde já. Dès maintenant, Desde já. prenez un stylo, Pega uma caneta. écrivez combien d'honor rights vous voulez pendant ces 15 jours. Escreve quantos honorários você quer durante esses 15 dias. Regardez quel pack vous avez et quel upgrade vous allez faire. Olha qual pacote que você tem e qual upgrade você vai fazer.
Et si vous avez mis vos gens dans cette conférence, ils vont se poser les mêmes questions. E se você colocou suas pessoas dentro dessa conferência, elas vão se fazer a mesma pergunta. Appelez vos sponsors, Chama seus patrocinadores. le sponsor de vos O sponsors. patrocinador do seu patrocinador. Pendant cette période de confinement, demandez-leur de l'aide pour vous permettre d'accumuler le maximum donor rights. Durante este momento de trocamento, chama essa pessoa, chama esses patrocinadores para que eles podem ajudar você a ter mais honor white. Demain, Amanhã, je vais faire une présentation. eu vou fazer uma apresentação. Ça va être la première présentation de ces 15 jours. Vai ser a primeira apresentação desses 15 dias. C'est important que vous soyez au rendez-vous. É importante que você seja no encontro. J'ai pris une grande salle spécialement pour cette présentation. Eu peguei uma grande sala para essa apresentação. J'ai 2 sessions, une dans l'après-midi et l'autre à la même heure que maintenant. Tem 2 reuniões de apresentação, uma tarde e uma outra no mesmo horário que agora. Si vous faites votre part, Se você faz a sua parte, je vais vous donner un coup de main eu vou dar para você, et je vais vous aider à construire votre succès. eu vou dar para você uma ajuda e eu vou ajudar você a construir seu negócio. Je vais parler à vos gens. Eu vou falar para suas pessoas. Je vais leur transmettre des émotions. Eu vou transmitir emoção. Je vais répondre à leurs besoins. Eu vou atender a necessidade deles. Et je vais leur raconter une histoire. E eu vou contar para eles uma história. Une histoire de succès. Uma história de êxito. Ça va être un nouveau départ. Vai ser novo início. Ces 15 jours sont capitaux pour votre succès. Esses 15 dias que estão chegando são capitais importantes para seu sucesso. Je ne sais pas comment vous allez dormir après cette formation. Eu não sei como vocês vão dormir depois desse treinamento. Mais vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Mas você não vai poder dizer que você não sabia. Vous démarrez 15 jours les plus importants de votre vie de MLM. Você está iniciando os 15 dias mais importantes da sua vida de MMN. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Eu estou agradecendo que vocês escutou a gente. Je vous remercie d'avoir participé à cette formation. Eu agradeço que vocês participaram deste treinamento. Je suis convaincu Eu estou convencido que ces 15 prochains jours que estes 15 próximos dias va créer des nouvelles histoires de succès. vai criar nova história de sucesso. Bonne soirée à vous. À Boa très bientôt. noite a todos e até logo.